Olá, estou aqui de volta, meus queridos. Eu vim para fazer um videozinho para vocês hoje e para explicar o porquê fiquei uns 10 dias sem aparecer aqui, por causa que eu caí um tombo na cama, sabe? Nós estávamos arrumando uma cabeceira nova na cama, e eu estava sentada em cima da cama, minha cama é bem alta. E aí o meu netinho estava só fazendo vampiro e coisas, e ele não deixava a gente fazer, ele ficava mexendo nas coisas que a gente estava fazendo. E aí eu fui assustar ele, e aí eu falei para ele que eu ia pegar um chinelo, e ele tem medo, ele fala assim, ó, eu não gosto de chinelada, chinelada. E aí eu fui pegar o bendito chinelo para assustar ele, para ele parar, para ele brincar e deixar a gente fazer o trabalho ali, eu e a mãe dele. E aí, quando eu fui virar assim, eu virei rápido, me desequilibrei. Eu estava com as duas pernas em cima da cama. Me desequilibrei e caí, aonde tem a cama e o roupeiro na frente, sapateiro, essas coisas todas. E quando eu caí, eu tirei uma perna de cima da cama e caí de cara no chão. Caí de cara no chão. Gente do céu! Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Até a gente riu bastante depois de mim. Mas, olha, desesperador eu caí. A minha cama é alta e eu caí de cara no chão, tá? A minha filha pensou assim, agora vai morrer. Mulher, o guri também levou um susto. Ele dizia, vovó, eu não gostei dessa brincadeira da senhora cair e eu não tive tempo de lhe ajudar. Ele falava. Ele tem 4 anos, o Joaquim tem 4 anos e meio. Mas ele é de uma esperteza total. Ele se sentia culpado, ele dizia, a culpa foi minha. Eu digo, não, a culpa não foi tua, a culpa foi da vovó que se desequilibrou. Mulher, homem, pessoas. Vocês não acreditam que eu quebrei o óculos. Ó, esse óculos aqui é um óculos que eu tenho anterior ao meu. Sabe? O meu é um Ray-Banzinho preto. E esse anterior, ele é um pouquinho mais fraco, ele fica ruim para mim estar direto. Agora vocês vão ver a situação que eu ando até, depois eu explico porque até os meus óculos ficar pronto. Então, assim, ó. Gente, esse é o bendito óculos que eu tava, ó, tá vendo? Tá vendo? Então, quando eu caí, essa perna, nem sei se tem conserto, nem fui nem ver. Eu já estava para marcar uma consulta para trocar o óculos, então não fui nem ver, vou ter que trocar mesmo. Quando a perna caiu, a perna cravou. Agora eu vou mostrar para vocês, a perna cravou aqui assim, peraí, vou mostrar, vocês vão ver. A perna caiu, cravou aqui assim, ó. Ainda tem uma cicatriz aqui, né? Por aqui. Gente do céu, isso aqui ficou enorme aqui, ó. Ela entrou assim, a perna que ela entrou, esse outro lado assim, ó. Tá? Entrou para dentro. E não era não fez um rombo grande, fez um buraco fino, profundo. Ela entrou para dentro. E eu não tinha nem me dado conta que estava sangrando. E o Joaquim falou, sangue, vó, a senhora se machucou, tem sangue, a senhora se cortou. E aí nós fomos ver, estava escorrendo sangue e estava aquele buraco. E a minha filha disse, acho que vai ter que dar ponto. Ela disse, o buraco é fundo e acho que vai ter que dar ponto. Eu disse, não, ele vai crescer de dentro, ele vai cicatrizar de dentro para fora
mas não precisa dar ponto, porque ele não é grande assim, ó. Vai ficar uma cicatriz pequena. Enfim, gente, aí nós, depois de tudo calmo, nós ríamos. Os óculos, eu não... Ele demora um pouco, porque assim, ó, os óculos eu vou conseguir consultar em fevereiro. Meus óculos são feitos em Buenos Aires, a minha médica é argentina, e a consulta consegui só para fevereiro. Então, eu tenho que ir na Argentina, fazer a consulta, escolher o óculos, e aí é mandado para Buenos Aires. Lá em Buenos Aires é feito meu óculos. Olha, esse óculos, ele não pesa nada, 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 nada. Meu óculos é um grão forte. É como se fosse um plástico, ele não é vidro, não sei como é que é isso, que material é. E é maravilhoso, para longe, para perto. Quando eu fazia no Brasil, era um vidro grosso. Então, eu faço lá na Argentina, porque ele tem uma visão bem maior. Ele tem quase 90% de visão. Ele é bem mais que os brasileiros, que tu tem que dar uma viradinha assim para olhar para o lado. Os meus não. Ele funciona tudo daqui, eu enxergo lá na cozinha e assim. E aí então eu não me acertava com os do Brasil, eu já faço há uns 25, 30 anos com essa médica. Ela era recém-casada, era novinha, e o filho dela, que eu vi nascer, que quando ela estava grávida, a gente sempre conversava muito, muito bem com o filho dela já é formado, já é advogado, tudo, e ela diz às vezes para mim, quando eu vou, ela diz: como passa o tempo, Eunice? Passa muito, muito, muito rápido. Do tamanho que está o teu menino, que é o meu, que está com 33, e o tamanho que estão os meus filhos. E realmente o menor dela é o advogado, os outros são os mais velhos. Então eu vou ter que esperar para fazer o talóculos, e quando eu saio, que nem agora que eu estou gravando aí para vocês, eu coloco esse, eu enxergo tudo, porém, assim, ele não tem uma perfeição como esse outro, que eu enxergo os detalhes do rosto da pessoa. Esse é que eu já tenho uma dificuldade. Tá? Eu consigo ler, eu consigo fazer um monte de coisa, porém, para longe, eu tenho mais dificuldade. Então, gente, estou até com sono, eu estava dormindo, a minha nora estava aqui, gente, e aí ela ia embora, porque ela dormiu ontem aqui, ela quase nunca vem, ela é enfermeira, e aí então ela ia embora, e ela foi lá com o meu neto dar tchau para a vovó, eu tinha cesteado, aí me acordaram cedo, e eu ainda estou com sono, porque eu não durmo de tarde. Se eu vou dormir, eu não sei dormir. Que nem que as pessoas, 15 minutos e tá nova, 20 minutos. Não, eu não preciso dormir. Mas se eu dormir, eu durmo 2 horas, 3 horas. E aí, então, já que me levantei, eu disse, bueno, agora vou fazer um vídeo e vou explicar para o povo o porquê eu sumi. Então, gente, o meu rosto bateu aqui, todo esse lado, e a cabeça. A velha não morreu por pouco. Gente do céu, inchou tudo isso aqui. Aqui, então, eu acho que há uns 2 dias atrás ainda estava bem inchado, não dá para tocar. Aqui, assim, não dá para tocar, sabe? A cabeça deu uma paulada. Se eu disser besteira, se ficar meio louca, a culpa é do tombo, não é de mim. Aí, gente, eu não tinha condições de fazer vídeo, eu vim gravar para vocês com aquela cara inchada, e eu não tinha vontade de fazer nada. Meu Deus, eu não podia tocar no rosto. Para dormir, os primeiros dias, para dormir, eu tinha que dormir só do outro lado, ou de cabeça para cima, porque esse lado aqui todo. Eu achei até que tinha cortado, nós procuramos, não cortou nada na cabeça. Eu tenho a cabeça dura. Ainda bem que eu sou uma velha da cabeça dura, senão eu não estava aqui fazendo vídeo. E é isso, gente. Daí, por causa disso aí,
eu fiquei um pouco afastada de vocês, mas bem incomodada. Eu gosto de fazer os vídeos, eu gosto de estar aqui com vocês. E olha, isso aqui é bem difícil, tá? Porque tu tem que falar alguma coisa, tu tem que gravar, tu tem que ter um assunto, uma história. Qualquer coisa que tu vai falar na frente da câmera é complicado e, e as pessoas, assim, é muito difícil para te seguir. Eles querem alguma coisa fenomenal e fenomenal mesmo. No início a gente não tem nada, porque se você olhar, qualquer um que faz vídeo, qualquer coisa que faça para dizer duas, três palavrinhas, o povo vai ver, porque já tem aqueles seguidores e eu não tenho seguidores. E, e por incrível que pareça, tem muitos amigos que você manda o vídeo e diz, fulano, me segue lá, tá, vou te seguir, eu vou te seguir, e não segue. Alguns até olham os vídeos e te dizem, eu gostei do teu vídeo e tal, mas não segue a gente, entende? Então é bem difícil ter seguidores, é bem difícil tudo. Mas eu gosto de fazer. Eu, eu tinha um outro canal, muita gente sabe, eu tinha um outro canal. E aí, quando veio a minha separação, né, na minha separação houve lá uma traição com uma amiga minha, e, e eu pirei de braba, sou muito braba, eu digo isso, e eu embraveci, e eu gravei uns vídeos no meu canal sobre toda a minha separação. Já que eu estava levando, né? Já que eu estava levando um chapéu, eu, eu digo, eu vou contar a história, que aonde eu ia, todo mundo, vocês separaram quase 30 e tantos anos, quase 40 anos de casado. E aí eu contei tudo nos vídeos. Fiz 4 ou 5 vídeos contando toda a história da minha separação e postei lá fotos e coisa deles. E aí, gente, de repente, uma hora eu digo, acabou, não estou mais nem aí. E aí eu decidi que não ia mais falar deles, que também tinha acabado ali aquela história. Acabou. Realmente, muitas vezes eu nem lembro do que aconteceu. Parece que eu fui solteira a vida toda, graças a Deus que estou solteira. Então, eu parei com o canal por causa que ele estava ficando, eu tinha quase 1.000 seguidores, já ele estava ficando assim, por causa do meu canal era Eunice Alcine, o nome. E aí as pessoas iam lá de vários lugares e as mulheres, elas comentavam muito esse assunto, as mulheres que me pediam WhatsApp e conversavam comigo, mulheres que tinham se separado e que os homens tinham desacreditado ela, eu não aceitei isso. Aí eu fiz tudo para as pessoas verem e uma hora eu cansei. E quando eu cansei, eu simplesmente abandonei e não fiquei mais lá. Quando estava já pertinho de monetizar, 100 e poucos seguidores, mais ou menos, para monetizar meu canal, já ia ter 1.000 seguidores e tinha as horas e tal, eu parei. E agora que eu comecei, tá bem devagar, por causa que as pessoas não seguem a gente. Eles querem seguir essas menininhas, esses carinha que contam, sabe, não, esse tipo de coisa, nem sei que fazem vídeo da vida, joguinho de joguinho, de coisa, isso aí que eles querem. Então, mas eu gosto. Então eu voltei e eu não estava me sentindo bem sem fazer os vídeos. E eu vim hoje aqui fazer o vídeo que era para contar para vocês o porquê que eu não estava vindo. Então era isso. E se tiver alguém que não me seguiu e ver esse vídeo, me segue, hein? Me segue. Se tiver algum amigo ou amiga que possa me seguir, manda um vídeo, pede, segue aqui, segue essa véia aqui, que essa véia conta história e tal. Eu não me incomodo que me chamem de velha nem nada. Mas vai e faz, e pega essa moça aqui e segue, ou pega essa senhora, ou qualquer coisa. Mas diz, siga aqui a Cabeça Branca, que ela conta umas histórias. Vamos fazer crescer um pouquinho esse canal,
vão dar uns like lá, vão comentar, compartilhar e vão fazer alguma coisa. Eu tenho recebido algumas histórias, mas muitas delas eles não querem o nome, então eu vou contar uma história no próximo vídeo, vou contar para vocês uma história para ver como a vida não é fácil para ninguém, cada um tem os seus problemas. E por hoje é este aqui, e eu agradeço a cada um dos meus amigos que olham o meu vídeo e que me seguem realmente. E aquelas pessoas que se dizem minha amiga e coisa e não querem me seguir, não posso, sabe? Tenho vontade de ir lá e pegar o vídeo, pegar o celular e para me seguirem, mas não dá. Então é isso, gente. Por isso que eu tenho poucos seguidores ainda. Me ajudem aí, tá? Bora lá. E no próximo vídeo tem uma história para vocês, tá bom? Beijos para todos. Deus abençoe a cada um. Fortaleça cada um. E que a história de vocês sempre seja excelente. Certo? Beijão.